Meus queridos, vamos para mais um Rumo ao 100K e hoje a gente tem muita coisa a discutir. Primeiro eu vou mostrar como tá a carteira, quais são os ativos que a gente tem aqui e depois vou conversar com vocês o que vem sendo aí a minha ideia sobre aportes nesses últimos meses, como que planejo continuar aportando nos próximos meses para a gente conseguir seguir uma linha de raciocínio onde a gente entenda motivos dos aportes ou motivo de não aporte, né? Então a gente precisa muito mais do que saber qual ativo, qual o motivo de escolher tal ativo. Tá? E aí eu vou te ensinar como você deve se comportar nesses momentos em que o mercado tá meio nebuloso, principalmente nesse momento brasileiro, que a gente tem Copa do Mundo, eleição e tá saindo áudio, não sei o que, e aquelas coisas. E você aqui fica querendo operar o mercado do curto prazo, tentando comprar aquela ação que é melhor para a eleição, vender aquela ação que vai se prejudicar com a eleição, e você começa a fazer um monte de bobeira dentro da sua carteira. Então a primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui, a gente tá com 12 ativos na carteira de ação, desses 12 ativos, CEMIG tá só na carteira do Adeus INSS, né? Então aqui não temos CEMIG, como se fossem apenas 11 ativos mesmo. E dentro desses ativos, o que temos aí em vermelhinho é Banco do Brasil, que caiu para 20,70, nosso preço médio aí tá de 24,60, e Klabin, que nosso preço médio tá 3,80 e caiu aí para 3,30. Soltei já vídeo de Banco do Brasil e já soltei vídeo de Klabin também. Você vai saber minha opinião sobre aporte desses ativos ou não, beleza? Tem que assistir os vídeos completos lá, porque lá eu explico, a gente abre o relatório, lê tintim por tintim do relatório, você aprende de verdade como tem que analisar um banco, você aprende de verdade como você tem que olhar para Klabin, Irani, Suzano. Então é muito importante. Dentro das outras empresas, a gente tá vendo aí uma queda de 10% do Ibovespa nesse último mês, mas como as empresas estavam tão valorizadas ainda, continuamos ainda com bastante valorização, né? Então a gente tem aí BB Seguridade, a maior posição da carteira, entregando uma das maiores rentabilidades também. A variação é pouco, mas paga tanto dividendo que a rentabilidade, o retorno total fica muito alto, né? Nossa maior posição da carteira. Depois vem Petro, estamos com preço médio de 32 aí e tá a 45, né? Petro é uma das ações que eu tô vendendo call lá das opções, então já mostrei para vocês como que faz esse tipo de operação também, para você conseguir ganhar mais dinheiro ainda em empresas que você acredita que estão acima do seu valor intrínseco, enfim, então tem vídeo sobre isso também. A gente tem a antiga Dutoprev, né, que agora é a Brad Saúde, Vale, Taesa, que caiu pra caramba nesses últimos dias, né? Tava 42, caiu pra caramba. Tô de olho em Taesa, inclusive fico de olho nesse site aqui, que é o Short Watch, pra gente ver as ações de posição mais vendida. Eu já gravei um vídeo pra vocês mostrando quais são os principais indicadores que você tem que olhar, que são esquecidos. Esse aqui é um dos indicadores que são esquecidos e que você tem que olhar. Se quiser aprender sobre ele, tem um vídeo aqui também que eu vou deixar pra vocês. Você consegue ver aqui que Taesa tá na quinta posição das empresas mais vendidas na bolsa, cara. Mais vendidas na bolsa. Tá lá, ó, Ryzen é menos vendida do que Taesa. Isso aqui é absurdo, né? Ryzen menos vendida do que Taesa é absurdo. E olha que interessante, Engie entrou também como posição vendida, hein? Será que as elétricas estão tão caras assim que já estão entrando em posição vendida? E olha só, quando a gente entra aqui em Taesa, a gente consegue perceber em verdinho é a cotação da Taesa, tá? Então lá, quando tava 45, na verdade é que eu quero que você olhe primeiro pro verdinho, tá? Então aqui estamos vendo o preço de mercado da Taesa, lá 42, subiu aqui, bateu 44, chegou aqui a 45 reais, né? Depois chegou aqui a 45,86, doideira, agora, em abril e pouco tempo, né? E agora teve essa queda aí, estamos a 38,61. Quer que você perceba quando foi que aumentou a quantidade de short, tá? A gente já tava aqui shorteado, ó, bastante short desde dezembro de 2028. Eu queria que esse gráfico fosse um pouquinho mais para trás, mas ele não dá para chegar mais para trás, tá? Então não temos mais informações do que dezembro, mas o short começou antes um pouquinho de dezembro. A galera começou a falar assim, pô, Taesa tá muito caro, vamos vender esse negócio aí. E aí você consegue perceber que esse short deu uma disparada em abril, quando começou a subir de novo. Quando ela ficou aqui na casa dos 40, 41, né, aqui na casa dos 40, 80, o short começou a cair. Depois, quando voltou lá para 41, aqui voltou 41, aqui já começou a subir o short, né? Bateu 45 lá, a gente tá muito shorteado agora. Significa dizer que a galera tá acreditando que Taesa cai, né? E realmente caiu. O mercado, ele não é bobo, né? Quando a gente vê distorções muito grandes, a gente consegue sim fazer mais ganho no mercado. Inclusive foi uma das empresas que eu vendi bastante call, ganhei bastante dinheiro lá em cima, né? Não fui exercido nenhuma das vezes, que a Taesa sempre oscilava para baixo. Se fosse exercido também a 45, tava tudo certo. Taesa estava nos preços de 42 para cima, entregando um retorno de PCA mais 5, né? Referente aí PCA mais 5, não fazia realmente sentido ficar naquele preço. Eu vendi tanta call, eu ganhei tanto dinheiro com Taesa, que provavelmente meu preço médio tá na casa dos 29, o preço médio real, né? Tá na casa dos 29. Mas como aqui a gente pega
pega só os preços médios de compra mesmo, inclusive são atrapalhados às vezes quando a gente usa alguns tipos de manobras tributárias para você pagar menos imposto, que eu já ensinei também. Eu já ensinei tanta coisa aqui nesse canal, sério mesmo, se você assistir uns 60 vídeos aí, eu tenho certeza absoluta que você vai se transformar como investidor, de verdade mesmo. Vai saber técnicas avançadas que eu deveria explicar só dentro da mentoria mesmo. A gente tem uma carteira de ações aqui que tá desempenhando bem, mesmo nesse momento aí que tem uma arrefecida no Bovespa, né? Tá desempenhando bem, nossos proventos advindos de ação. Eu vou selecionar aqui apenas ação no tipo de ativos aqui e vou selecionar aqui anual. Você consegue perceber que a gente vem aumentando aí nossos proventos anualmente de ações, né? Então 2021, 2023, 2024, em 2025 a gente recebeu 37 mil, em 2026 a gente já tem 37 também provisionado. E olha que nós estamos em maio, né? Então nossos proventos em ações estão crescendo pra caramba, estamos acertando bem aí as nossas ações, né? No caso aqui dos fundos imobiliários, IFIX também deu uma despencada. Alguns fundos, inclusive, despencaram mais do que outros, né? Mas o IFIX chegou a cair a 2,5% nesse último mês. E dentre todos os fundos da carteira, o que eu chamo a atenção para vocês aqui são os últimos que entraram. Expliquei também porque cada um deles entraram. Mas entrou o RBRR e a gente aumentou posição no GARI. Tá pagando mais ou menos 1% de yield mensal, né? Então, estamos bem posicionados aqui na parte de fluxo de caixa também. Mostrar aqui a parte de proventos. Vou pegar aqui fundos imobiliários. A gente também vê como cresceu aqui a escadinha bem mais bonita, né? A gente consegue ver aqui como cresceu também os dividendos dos fundos imobiliários, né? Em 2025 a gente recebeu 77 mil reais de dividendo dos fundos imobiliários. Também na meiota do ano recebemos aí 36 mil, né? Então vai dar mais ou menos aí uns 77, 78 mil também. Se eu não aumentar os aportes, porque a gente não aportou tanto assim em fundos imobiliários desde o início do ano, então a gente não aumentou tanto posição quanto aumentou em ação, né? A gente consegue até ver aqui a diferença, 897 que 1,2 milhões. Tirando isso, a gente tem nos ETFs aqui VVB11, Word, Nasdaq e LFTB. Esse LFTB inclusive vai sair, que eu vou ser exercido em algumas opções, então grande parte disso aqui vai sair, eu já vou comentar com vocês isso quando eu for exercido. No Tesouro Direto a gente montou uma grande exposição em Tesouro Renda Mais, né? Eu falei para vocês que a gente poderia chegar até 10% da carteira, e sempre quando o Renda Mais estiver aqui no IPCA mais 6,99, IPCA mais 7, 7,05, 7 aqui fica delícia demais de aportar, né? Então você sempre pode ir observando quanto de exposição você quer dentro da sua carteira em IPCA mais. Aqui na minha carteira em IPCA mais eu foco aí nos 10% da carteira, e aí a gente tá lá na casa dos 8%, né? Então falta mais 2% de aporte, pode ser que tenha novos aportes aí também em IPCA mais. Então moeda, estamos no Bitcoinzinho ali, né? E essa renda fixa aqui é só uma reserva de oportunidade que eu deixo aqui na Nubank, que é muito facinho de sacar, né? Então eu deixo aqui tranquilo, também tá tudo certo. Dito isso, para aportar no exterior, a gente viu aí nos últimos meses, ó, de março para cá, uma alta no SP500 de 16%, cara. Quando você imaginava que não podia subir mais, subiu uma 16%. Que loucura, né? Tá na máxima das máximas aí. E eu quero trazer alguns vídeos do Buffett, só para eu conseguir ilustrar junto com vocês. Eu até quero sugerir agora nos membros, que no meu a gente sempre tá lendo um livro, né? Então quero até sugerir para os membros, eu vou deixar uma enquete, depois você pode até votar. Vou deixar exclusiva para membros, né? Porque se você não é membro e vota no livro, você pode atrapalhar o que os membros querem ver. Mas esse livro aqui, Buffetologia, muito legal, mostra como que o Buffett faz seu valuation, mostra como o Buffett pensa, mostra como o Buffett raciocina para poder fazer seus aportes na Berkshire. Eu vou deixar esse livro aqui, mais outros lá para votação, pra gente ver qual que a gente vai continuar lendo lá dentro dos membros. A gente acabou de finalizar o outro livro que foi sensacional. Só aqueles 10, 11 vídeos lá que eu soltei sobre aquele vídeo vale uns 3, 4 mil reais. Você consegue acesso a isso por R$ 7,90 por mês. Loucura que os membros estão entregando. E aí eu quero trazer 3 videozinhos aqui do Buffett. Primeira coisa, isso aqui é uma entrevista que o Buffett deu e eu consegui achar ela só dessa forma, tá? Mas a Bloomberg tava falando sobre o Buffett. Teve um momento em que o Buffett estava explicando sobre os bonds e falando que, pô, não faz sentido investir em bond, não faz sentido investir em ouro, porque investir em ações faz muito mais sentido. E ele sempre defendeu essa ideia, né? Ele sempre pegou o stock market, falou, pô, não faz sentido eu aportar em outra coisa, já que eu sou um investidor de long term, né? De longo prazo, eu quero me expor naquilo que me entrega mais rentabilidade mesmo. E aí, os bonds e o ouro não são suficientes para entregar esse rendimento. E aí eu vou pegar aqui um trecho da apresentação da Berkshire 2025 com um dos acionistas da Berkshire, que o Warren Buffett ele sempre senta, isso é icônico, né? Para poder fazer as apresentações da Berkshire, sempre deixa os acionistas fazerem perguntas e tal, isso é muito legal. O meu sonho era ir nisso aqui, né? Provavelmente o Warren Buffett não vai durar tanto tempo assim a ponto de eu conseguir ir lá, não sei, né? Vai que papai do céu abençoe a gente. Mas acompanhamos de cá, né? Você consegue ver que eu tenho até favoritado aqui as cartas do Warren Buffett. E aí eu quero que você preste atenção aqui
eu não consegui achar ela em inglês legendado, que seria melhor em inglês legendado, né? Aqui foi feita uma tradução por IA. Eu peço perdão para vocês aí pela voz do Warren Buffett, que vocês vão entender quando chegar a voz dele. Mas preste atenção no conteúdo. Isso estava em 2025, tá? A gente já tá em 2026. Eu trouxe aqui também um atualizado 2026 pra gente ver como que tá o caixa do Warren Buffett. A gente consegue ver isso bem bonitinho. Já vou mostrar pra vocês. Um número historicamente alto em comparação com a média de 13% dos últimos 25 anos. Isso também levou a Berkshire a deter efetivamente quase 5% de todo o mercado do tesouro. Absurdo, né? Além da necessidade de liquidez para cumprir com as obrigações de seguro, a decisão de levantar dinheiro é principalmente uma estratégia de risco zero em resposta às altas avaliações de... Nessa época, a SP500 estava em 6.700 pontos. E todo mundo, inclusive Warren Buffett, falando, pô, tá tudo caro. Realmente não dá para fazer aporte por agora. Tô achando caro, não quero fazer aporte, vou começar a guardar no caixa. Então, ele começou a guardar no caixa. Historicamente, o Warren Buffett tinha 30 a 50 bilhões em caixa. Aqui em 2025 estava com 338 bilhões em caixa, tá? A gente vai saber se agora em 2026 ele aumentou ou diminuiu essa exposição. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que naquela época, com 6.700 pontos, já estava muito caro o SP500, né? E a gente viu os pontos subirem aí para 7.400. Você que já é aluno, você que já acompanha aqui no canal, você sabe que esses pontos não quer dizer nada. Pode subir para 10 mil aqui e continuar barato. O que importa é a relação preço-lucro. E quando a gente coloca aqui, ó, o SP500 e olha o múltiplo de preço sobre lucro, a gente vê que realmente subiu pra caramba aqui, ó, 31,9. Muito acima da média do SP500. Então, realmente, os Estados Unidos tá caro. Continuando a pergunta do rapaz, ele disse, pô, esse caixa gigantesco aí é pra poder prover liquidez mesmo, porque tá tudo caro, ou... Liberado para posicionar o balanço da Berkshire para uma transição de liderança mais tranquila, proporcionando a Greg Ael o máximo de flexibilidade e uma ficha limpa para futuras decisões de alocação de capital. E acrescentarei uma linha de outro acionista, Mike Conway, que pergunta: você está animado com a possibilidade de ver alguns argumentos de venda positivos surgindo em sua direção? Aspas, aspas. Sim. Bem, eu não faria nada tão nobre. Aí, desculpe pela voz aí do Warren Buffett, mas não sei se você sabe, o Warren Buffett anunciou a aposentadoria e ele vai entregar o bastão pro Greg. E aí o Greg, com muito caixa, poderia fazer boas alocações, né? E aí ele já começa a responder, né? Falando que não faria nada tão nobre do que deixar de investir para deixar caixa pro Greg. Não é nada tão nobre quanto deixar de investir só para que Greg pudesse ter uma boa aparência mais tarde. Esse velhinho muito gente boa, parece, mano. Tomando a coquinha ainda. Agora, se ele tiver alguma vantagem quando eu sair, vou ficar ressentido. Então, agora, a quantidade de dinheiro que temos, nós gastaríamos bem. Chegamos bem perto de gastar 10 bilhões não faz muito tempo, por exemplo, mas gastaríamos uns 100 bilhões. Quer dizer, decisões não são difíceis de tomar. Quando algo é oferecido que faz sentido para nós e que entendemos e oferece um bom valor e não nos preocupamos em perder. O único problema com o negócio de investimentos é que as coisas não acontecem de forma ordenada e nunca acontecerão. Quer dizer, não é todo dia. Você sabe, o histórico de longo prazo é sensacional, mas isso não é um produto. E eu já estive em, vamos ver, tive uns 200 dias de negociação vezes 80 anos. E quero dizer, 16 mil dias de negociação. Seria bom se todos os dias você tivesse 4 oportunidades ou algo assim. E você sabe que poderia e esperava que elas fossem igualmente atraentes. Presta atenção nessa metáfora aqui que ele usa, nesse modelo didático de explicar. Ele diz que ele gostaria de ter oportunidade o tempo todo, ele diz que ele gostaria de, nos 16 mil dias que ele poderia negociar, que ele falou que ficou em 80 anos negociando, desses 80 anos ele negociou 200 vezes, né? Vendeu, comprou, enfim. E aí ele usa essa simulação aqui, ó, presta atenção. Criando uma empresa de jogos de azar, sabe? Todos os dias teria a mesma expectativa de que eu ficaria com 40% de qualquer que fosse o valor. Então a única questão seria o quanto transacionamos. Mas não estamos administrando esse tipo de negócio. Então estamos administrando um negócio que é muito oportunista. E Charlie sempre achou que eu fazia coisas demais. Ele achava que se fizéssemos cerca de 5 coisas em nossa vida, poderíamos acabar nos saindo melhor do que se fizéssemos 50 e que nunca nos concentramos o suficiente. Então, se tivéssemos 335 bilhões agora em títulos do tesouro, preferiríamos ter condições desenvolvidas onde teríamos algo como 50 bilhões ou algo assim. Mas essa não é a maneira como o negócio funciona. E ganhamos muito dinheiro por não querermos investir totalmente o tempo todo. Então presta atenção no que esse velhinho falou, hein? É o velhinho que mais teve rentabilidade, na escala de tempo de mais de 70 anos, mais de 20% ao ano, isso em dólares, né? Então tem que respeitar o velhinho. Ele disse que vai ter momentos em que você vai ter que ter uma carteira mais concentrada, e ele disse que vai ter momentos em que você vai ter que deixar de fazer aporte, porque não tem nada em oportunidade. Ou o mercado está tão duvidoso que você não tem certeza e você coloca em caixa. É óbvio que quanto mais inteligente você for no quesito de, pô, eu sei a teoria e pratico ela, eu sei calcular valor eixo, pratico ele o tempo todo, menos tempo você vai ficar com dúvida. É justamente isso que é o treinamento do investidor. Quanto menos você ficar com dúvida. Você viu que o Warren Buffett disse que é fácil fazer essas decisões. Precisa ter isso, eu faço a decisão, eu tomo a decisão. Se não tem isso, eu não tomo
toma a decisão e pronto, acabou. Então, realmente, se você sabe fazer valuation, você toma a decisão. Se você não sabe, você vai ficar na dúvida. Ah, Léo, eu não sei se eu compro essa ação ou essa ação. Eu não sei se eu vou para Porto Seguro ou para BB Seguridade. Eu não sei se eu compro fundo imobiliário ou se eu compro ação agora. Eu não sei se eu deixo o dinheiro no caixa. Isso é sinal de que você não sabe calcular. Isso é sinal que você não sabe fazer valuation. Isso é sinal que você ainda não sabe analisar as empresas qualitativamente. Porque você não precisa acertar sempre. Você nunca vai acertar sempre. Os retornos podem ser menores do que aqueles que você esperava. Só que saber se você tem que aportar ou não faz sentido o investidor ficar com extrema dúvida nisso a ponto de paralisá-lo, entende? Tá faltando conhecimento. Se você tá nesse nível, se inscreve nesse canal que eu te prometo que eu vou te ensinar. Cara, e você vai sumindo com essa dúvida ao tempo. É óbvio que você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Vai ter que esperar, pelo menos escutar eu falando aqui durante 20, 30, 40 minutos. Os vídeos não são curtos aqui no canal, né? Se você é novo aí, você pode se acostumando, que aqui é 40 minutos de ensino mesmo. E aí eu quero mostrar pra vocês agora uma entrevista de 2026, tá? O caixa bateu 400 bilhões. Tava 335, vai caindo dividendo, né? Ele não vai aportando, colocando lá em caixa. 400 bilhões. E aí uma entrevista agora e ele vai explicar o porquê. You said that the world or the surrounding environment is not ideal, and I guess that points to the idea that there's almost $400 billion in cash on hand, although Greg took some pains to show it's really more like $380 billion in cash on hand. But there's a lot of cash on hand, and you're so Ela tá dizendo aqui que é muito de dinheiro na mão, né? Muito caixa. in managing the portfolio too and looking at stocks, you're looking around and you don't see a lot that you want to invest in. E ela perguntou, pô, a gente sabe que vocês vão investir em ação, já tem mais de 30% do portfólio em renda fixa. O que tá acontecendo? Vocês olham pro mercado e não vê nenhuma, nada para aportar? Nada para investir? Well, then we don't do anything. I mean, we've been in of the 60 years I've been in the business, there's probably 5 of them that are really juicy, and E ele disse, às vezes a gente tem que ficar sem fazer nada mesmo. Em 60 anos dentro desse negócio, eu tive 5 anos assim que foram realmente muito bons, né? Que foram realmente prazerosos de aportar e tal, enfim. Então, basicamente, a justificativa do Warren Buffett, que ele nem precisava dar essa justificativa, né? Mas a justificativa do Warren Buffett aqui, por que ele tá mantendo tanto caixa, é porque realmente não faz sentido para ele aportar nos Estados Unidos e às vezes até fora dele, né? Ele já montou posição no Japão, já montou posição em outros países. Pode ser que ele monte até no Brasil, se fica barato demais. Eu acho pouco provável, porque aqui não tem liquidez, né? Ele tem 300 bilhões de dólares em caixa. 400 agora. Isso dá mais de 1,2 trilhão de reais. Isso é quase a Bolsa Brasileira inteira, né? Então, é pouco provável que o Warren Buffett aporte muito fortemente aqui no Brasil, porque a Bolsa Brasileira é muito incipiente ainda, muito pequenininha. E aí eu quero que você parta deste princípio do Warren Buffett, de olhar as ações da sua carteira, de olhar as ações que você está em radar. A Ward te ajuda demais nisso, né? Porque aqui você tem um ranking que tira já todas as maçãs podres e ranqueia todas aquelas ações que são boas e passam em bons critérios num ranking de ordenado. Então aqui dentro das ações, por exemplo, a gente vê BB Seguridade em primeiro lugar, Grande. Isso não quer dizer que essas são as melhores para aporte, tá? Mas são as que você tem que ler, tem que investigar, calcular valor intrínseco, fazer o preço teto projetivo, estudar a respeito da empresa para você ver se faz sentido o aporte ou não, pô. Ó, Porto Seguro há muito tempo não aparecia, né? Olha, apareceu agora aqui, acima inclusive de Caixa Seguridade. Então é uma empresa que a gente tem que estudar. Eu vou gravar vídeo de Porto Seguro aqui. E BB Seguridade continua lá no primeiro lugar, né? Um yield absurdo, um PL muito barato. Deixa eu te mostrar aqui um pouco sobre a BB Seguridade. Que inclusive é a maior posição da carteira, né? Não é à toa que ela é a maior posição da carteira. Ontem eu estava ensinando para os membros sobre um modelo de valuation do último capítulo do livro do Ricardo lá, que são técnicas de valuation. Ele passa 10 capítulos ensinando o valuation por fluxo de caixa descontado e ensinei lá com maestria, né? Eu usei a maestria do Ricardo para traduzir isso para vocês de maneira didática. E no capítulo 11, cara, ele explica sobre valuation comparativo, usando PL, usando EV/EBITDA, usando P sobre EBITDA, enfim, a gente tem vários modelos para poder fazer esse valuation comparativo, ficou bem legal lá. Se você quiser se tornar membro, é só clicar aqui no botão Seja Membro, aí se você não gostar, você cancela esse trem aí e pronto, é R$ 7,90, né? Você vai aprender muita coisa. E a intenção dos membros não é nem vender um conteúdo para vocês por R$ 7,90, não é isso não. Até porque o YouTube fica com metade desse valor. É porque eu descobri que o algoritmo do YouTube entrega mais os vídeos de quem tem mais membro. Afinal, metade da receita vai para eles, né? Então, o canal que tem muito membro, ele mostra os vídeos para mais pessoas. A intenção aqui foi crescer o canal, né? Bateu 1 milhão de inscritos aí no canal, por isso que eu abri essa parte dos membros. Aí eu ia soltar lá membros e não ia dar nada, só ia nada. Quem quiser se tornar membro para ajudar o canal a crescer mais, se torne membro aí. Você que acha que eu já compartilho conhecimento suficiente aqui no YouTube, né? Muito mais do que eu deveria, se torne membro aí. Eu não consigo deixar sem entregar nada, né? Eu entrego um conteúdo absurdo lá também. Eu quero te mostrar aqui na BB Seguridade o indicador PL da BB Seguridade, tá? A gente olha aqui o histórico
histórico de PL da BB Seguridade, a média de 12,39, tá? E aqui, se a gente olhar, você consegue perceber que o PL da BB Seguridade está no menor ponto possível desde 2013. É onde a empresa está mais barata possível. Quando a gente faz um valuation comparativo, só citando aqui um exemplo, o que a gente faz? A gente pega todas as empresas seguradoras que você quer levar em consideração, né? Eu não vou levar em consideração aqui nem o WIS, nem IRB. Poderia entrar aqui IRB? Poderia também. Ela é uma empresa mais de resseguros, mas dá para colocar ela. O WIS não dá para colocar porque é uma corretora de seguros, né? Então ela não é bem uma seguradora em si. Ela vende seguro, mas ela é só corretora. Então o que o livro ensina? Ele diz o seguinte, ó. Quando você quer calcular um valuation da maneira comparativa, você usa um indicador, e aqui no caso, vamos pegar aqui o indicador PL, tá? Você faz a média do setor. Então excluindo essa aqui que é da WIS, a gente faria a média do setor assim, ó, 7,21 que é a da BB Seguridade, mais 8,25 que é da Porto Seguro, mais 11,88 que é da Caixa Seguridade, mais 12,25 que é da IRB. Isso aqui são 4 empresas. Dividido por 4, a gente tem uma média de PL de 9,89. E a gente consegue ver quais são as empresas que estão mais baratas do que a média. E daria pra gente até calcular o valor intrínseco disso aqui, cara. Ó, se a gente pega aqui, olha que legal isso aqui que eu tô te mostrando, e se você quiser complementar esse estudo, vai lá pros membros. Se eu pego aqui o PL de 9,89, aí lembra o que é o PL, né? PL é preço, que nada mais é do que o market cap da empresa, sobre lucro. A gente já simulou o lucro ali de BB Seguridade, já projetamos. Eu tenho PL, então perceba, PL é igual a 9,89, certo? O lucro eu já tenho, a gente simulou, a gente projetou juntos aqui na análise de BB Seguridade. Se você não viu a análise de BB Seguridade, corre lá para ver, tá? Então a gente projetou 8,4 bi para o ano 2026. Então é fácil, ó. Se eu pego aqui P sobre 8,4 bi é igual a 9,89. O 8,4 bi tá aqui dividindo, eu passo para cá multiplicando. Regrinha de 3, lembra lá? Então preço é igual a 9,89 vezes 8,4. A gente vai chegar aqui no preço, o market cap da empresa. Na média, o quanto que deveria ser, tá? Daria lá 83 bi, tá vendo? De market cap. Agora é só eu pegar esses 83 bi e dividir pelo número de ações. Então eu vou pegar aqui, ó, 83,076 bi. E aí eu divido aqui pelo número de papéis. Olha o que eu tô te ensinando aqui, meu amigo. A gente chega num preço justo de BB Seguridade 42. Levando em consideração que hoje ela tá 34,12. Vamos pegar aqui, ó, menos 34,12 dividido por 42,79. A gente teria uma margem de segurança aí, usando esse valuation aí de comparativo de 20,27%. A gente consegue ver aqui que no preço teto, que é o fluxo de caixa descontado através dos dividendos, a gente tem 26% de margem. E no valuation com fluxo de caixa descontado, a gente tem 26% de margem também. Preço teto aqui 43 e o preço teto aqui 43,27. Perceba, os preços tetos da BB Seguridade, em vários parâmetros, de várias maneiras possíveis, estão se aproximando. Na casa dos 40, 43, 42. E realmente o que o Warren Buffett sempre diz sobre esses momentos em que o mercado está meio nebuloso, ou que você tem dúvida se você vai aportar ou não. Tem que ter uma empresa que é líder no mercado, daquilo que está fazendo. BB Seguridade é líder de mercado na venda de seguros para o agro. Tem que ter track record, né? Então eu tenho que olhar para trás e ver se a empresa é boa, se não é, o que aconteceu. A BB Seguridade tem esse track record aumentando seus dividendos anualmente, realmente desempenhando até inclusive de maneira a segurar o lucro do Banco do Brasil. Terceiro ponto, é uma empresa que faz sentido para o seu portfólio, uma empresa que paga 85% de payout, tem um ROI de 80%, o Warren Buffett é louco por empresa que tem um ROI acima da média, que é 12%. 80% ROI aqui da BB Seguridade, será que faz sentido ou não? Me parece um aporte muito óbvio, né? BB Seguridade me parece aquele aporte que o Warren Buffett salivaria, né? Que o Warren Buffett secaria. E aqui, dentro de todos os valuations que eu calculei até agora, né? Vou pegar aqui, ó, vou ordenar pelas que tem a maior margem. Sanepar com essa queda aí, tá com 28% de margem agora, daria para ter aportes em Sanepar também. BB Seguridade 26% de margem, WIS 22% de margem. Você que é assinante da Ward, você consegue ver isso, tá? Você entra aqui nessa abinha aqui de valuation fluxo de caixa, vem aqui em valuation dos influenciadores, que vai aparecer os seus, né? Tá aparecendo os meus aqui porque eu sou eu. Mas quando você logar, você vai ver aqui o valuation por influenciadores. Você vai conseguir ver todos os valuations que a gente já calculou, né? Você vai conseguir ver várias empresas aqui, pode ir acompanhando essas empresas. Legal pra caramba. E aqui a gente vai calcular o valuation de Porto Seguro também, mas já tem aqui também, inclusive, o preço teto do Luan, que é um dos meus parceirão aí, ó. Luanzão usando a Ward aí, honrando vocês, inclusive, aí com os preços teto que ele tá calculando, né? Ele consegue ver que tá com 24% de margem. Então, dentro aqui de todas as empresas, eu investiria ou em Sanepar ou em BB Seguridade por conta das margens. E, Léo, como que você escolhe nesse momento? Agora vai uma opinião minha, tá? Um perfil de investimento meu, e você pode pensar o contrário, você pode pensar diferente, enfim, você fica livre para isso. Eu vou te mostrar o que vem dando certo que eu observei no decorrer do tempo. Sempre quando a gente tá em momentos de indecisão político, fiscal, sempre prefira reduzir riscos. Qual que é a
maneira mais genuína de reduzir riscos? Ir para renda fixa. É óbvio que a gente vai tentar evitar a renda fixa porque ela entrega menor retorno do que as ações, né? Isso é fato. Senão as ações nem existiriam. Tanto que as ações são formadas através de credores que usam a renda fixa. Então ela tem que obrigatoriamente render mais do que a renda fixa. Então a gente sempre vai preferir as ações, os ativos em renda variável do que a renda fixa. O suprassumo da segurança seria a renda fixa. Eu quero ir para renda variável para ganhar mais, só que eu quero manter um pouco da segurança. Eu vou escolher qual tipo de ação? Aquela small cap de crescimento que está alavancada? Óbvio que não. Então eu não vou querer empresas muito endividadas, empresas muito pequenas, eu não vou querer empresas que não têm uma segurança. Sanepar é muito endividada? Não. A Sanepar é muito pequena? Não é tão grande quanto a BB Seguridade. Sanepar tem 10 bi de market cap, BB Seguridade tem 80 bi de market cap. Bem maior, né? 8 vezes o tamanho da Sanepar. E aí chega um fator que diferencia as duas empresas que para mim vai ser decisivo para o aporte, que é a diluição do risco através dos dividendos. Quando eu olho para o horizonte da Sanepar, eu vislumbro ela pagando bons dividendos em 2030, 2031. É muito mais um case de crescimento no momento, porque realmente, o que é um case de crescimento e o que é um case previdenciário? Um case de crescimento é aquele onde a empresa está muito mais focada em investir nela mesmo, usar a parte do lucro líquido que ela ganha para investir nela, usar de capex do que distribuir aos acionistas. Fato é que o payout da Sanepar é 30%. Então você percebe, 70% do lucro fica retido para poder reinvestir nela. Então isso é um case mais de crescimento do que de previdenciário. Quando a gente começa a pensar que é um case mais de previdenciário, não tem por que você ter dúvida disso, tá? Quando a gente começa a pensar, quando o payout começa a subir. Por que o payout de uma empresa começa a subir? Por que o payout sobe de 30 para 40, de 40 para 50, de 50 para 60? Porque a empresa começa a perceber que agora para ela expandir mais e ramificar mais, custaria muito caro para ela. E aí faz mais sentido eu remunerar o acionista. Então, de duas uma, ou a empresa tem um ROI gigantesco, e aí ela tem com pouquíssimo lucro retido muito para investir, que é o caso da BB Seguridade. Ela não precisa de muito valor patrimonial para crescer, porque ela usa toda a estrutura do Banco do Brasil, e o ROI dela é 60% na média, tá 77% agora. Então, 10% que ela retém já é 7% de crescimento do lucro, entende? É diferente do Sanepar, que tem um ROI de 17%, ela tem que reter 50% para ter o mesmo lucro retido que a BB Seguridade, exemplo. Então, perceba que as empresas previdenciárias, elas têm mais essa facilidade de distribuir muito aos dividendos. E por que os dividendos diluem seu risco? Eu vou gravar um vídeo específico sobre dividendos. Por que a galera do Brasil gosta tanto de dividendos? Será que os dividendos são tão bons assim mesmo? Porque, o dividendo só sai do caixa da empresa. E aí a cotação cai, o dividendo vem pro seu bolso, só trocou de bolso. Era o bolso da empresa, agora tá no seu bolso. Será que faz tanta diferença assim? Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Destrinchar esse conteúdo. Pessoas jovens têm que investir em empresas de crescimento só, deixa esse dividendo para depois. A gente vai destrinchar isso. Então o fato é que a BB Seguridade já distribui muitos dividendos. O yield projetivo que a gente colocou aqui em BB Seguridade, com o lucro de 8,4 bi, a gente desceu o lucro dela lá embaixo. A gente tá com o yield projetado na casa dos 2 dígitos. Então, realmente, uma empresa aí que, na minha opinião, é um aporte óbvio. Não faz sentido. É a mesma coisa que eu falava com o Petro, né? Vocês lembram quando eu falava com o Petro? E Vale também é a mesma coisa. Vale a 49, 90, 50. Eu falei, isso aqui é aporte óbvio. Não faz sentido, isso é aporte óbvio. Chega a ficar tão óbvio que entra naquela frase do Warren Buffett. Tá do jeito que eu quero para aportar. Tá entregando muita margem, é uma empresa segura. Não tenho dúvidas sobre esse aporte, não tenho dúvidas. E aí a decisão é o quanto eu posso concentrar nisso, né? Até quanto eu posso ir. E aí eu quero deixar de tarefa de casa para você estudar sobre banda de desbalanceamento de Markowitz. O cara que venceu o Prêmio Nobel de 1992 em Ciências Econômicas, explicou sobre curva de eficiência. O cara absurdo. A mentoria eu explico muito sobre eles. Eu uso essa banda de desbalanceamentos, curva de eficiência dentro da minha carteira. Não cabe aqui a explicação, que já tem mais 40 minutos o vídeo, mas o nosso aporte, né, agora deixando claro aqui para vocês, vai ser hoje em BB Seguridade e no decorrer da semana eu vou aportar no FI. Só que eu quero explicar bonitinho para vocês o porquê desse aporte do FI, e aí demoraria mais 30, 40 minutos, não faz sentido eu gravar aqui no Rumão 100K. Então, se você quiser acompanhar qual vai ser o FI que eu vou aportar depois, é só você seguir aqui o canal, que vai sair esse vídeo aí no decorrer da semana. Vai sair algumas análises, vocês estão pedindo análise CEMIG, análise de Porto Segura, vai sair essas análises aí, e vai sair também esse aporte que eu vou fazer. Sabe que eu nunca escondo nada, nenhum aporte de vocês, tô sempre fazendo os aportes, explicando os motivos, eu quero que você aprenda. Não é pra você copiar, não. Eu também quero comprar BB Seguridade. É óbvio que não tem como eu ser hipócrita de dizer que, não invista nas mesmas que eu tô investindo. Porque, se eu tô investindo em coisa boa, né? Não faz sentido, porque o Léo tá investindo em BB Seguridade, então eu não posso investir em BB Seguridade, senão eu tô copiando. Não é bem isso. Mas eu quero que você não olhe só o que o Léo tá comprando, ou qualquer outra pessoa, eu tô usando o Léo aqui como exemplo, mas qualquer outra pessoa está comprando só pra poder comprar igual, e não estuda a respeito da empresa, não acompanha a empresa, não faz nada. Aí você tá seguindo diquinha, e diquinha, se lasca. Você não sabe a hora que eu vou vender, você não sabe até que ponto eu posso segurar. Se ela cair pra 28, muita gente desespera e vende. E você não vai saber
o que eu vou fazer. Se eu demorar 2 semanas pra gravar o vídeo, entende? A intenção desse canal aqui é ensinar você a fazer suas compras, ensinar você a seguir realmente a sua carteira de investimentos. Não é você copiar a carteira de investimento de ninguém, inclusive a minha. Não é pra você seguir de quem de ninguém, inclusive minhas. Não siga, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o aporte, que aqui ainda é 8 horas. Tem que eu vou fazer o aporte agora. Assim que abrir o mercado, eu vou fazer o aporte e deixo o print aqui do aporte pra vocês, beleza? Já é a maior posição da carteira. Grande parte dessa posição foi montada justamente com aportes. Então é uma das empresas que cresceu tanto a posição com aporte. Dessas 4 empresas aqui, top 4 da minha carteira, percebe que todas, de 241 mil de Petro, pô, 71 mil veio de valorização. Dos 203 mil aqui de saúde, 41 mil veio de valorização. Desses 108 aqui de Vale, 41 veio de valorização. Então você percebe que dessas 3 posições aqui, grande parte veio de valorização. Isso aqui veio de aporte. Só aporte. Eu tô coletando toda a rentabilidade através dos dividendos. É uma empresa que paga muito dividendo e ainda tá travada no lucro, né? Precisa só de um gatilho, provavelmente melhora do Banco do Brasil, queda dessa taxa de juros aí para poder entregar uma boa valorização. Chegou a bater R$42, entregando menos resultado do que tá entregando agora. Loucura. Então é isso. Fiquem com Deus. Pai do céu abençoe vocês.